Olá pessoal, boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês para falar um pouco sobre medicina preventiva, medicina integrativa, medicina funcional, onde nós englobamos várias ciências simultaneamente para um melhor resultado na prevenção e no tratamento das doenças. E vocês já bem conhecem, há 10 anos nós conversamos aqui ao vivo todas as terças-feiras a respeito do assunto, e mesmo assim, ainda falta-se muito a fazer. Temos que tornar isso uma missão, nós temos que fazer que a medicina volte a enxergar um ser humano integral como um todo, não compartimentabilizado, não tratando partes desse ser humano e muito menos sintomas dessas partes. Lembrar que tudo é interligado, nada funciona independente, e quando nós atuamos na origem dos processos patológicos da doença, nos mecanismos que estão alterando o funcionamento bioquímico desse corpo, nós estamos não prevenindo e cuidando somente daquela parte, ou daquela doença, ou daquele sintoma, mas nós estamos cuidando simultaneamente do sistema todo. Mas por que eu estou frisando isso para vocês pela enésima vez? Por uma questão simples, uma questão terrível, chamada preconceito, que eu quero conversar com vocês um pouco hoje a respeito. Nós lutamos, né, no mundo contra inúmeros preconceitos raciais, diferença de idade de casais, pobreza e riqueza, gostos pessoais de se vestir, cortar ou pintar os cabelos, tatuagens, piercings e mais preconceitos e preconceitos. Esquecemos a essência de cada ser. E na medicina, a mesma coisa acontece. A medicina não foge a esse preconceito também. Quantas vezes ouvi falar, você foi a um médico com prática ortomolecular, foi a um médico de medicina integrativa, um médico que faz medicina funcional? Que absurdo! Agora, no século XXI, ainda acredita nesses charlatões? Olha só. Né? Eles vão acabar te intoxicando com tantas pílulas para tomar. E a todo momento, a imprensa divulga um trabalho extremamente mal elaborado cientificamente, concluindo que um nutracêutico, seja ele uma vitamina qualquer, um mineral qualquer, um eicosanoide como um ômega 3, um aminoácido que é parte de uma proteína, um fitoterápico, não traz nenhum benefício para a saúde. E ainda, pelo contrário, às vezes pode causar mal às pessoas. Um exemplo gritante disso foi recentemente, há uns anos atrás, um estudo falando que a suplementação de ômega 3 pode aumentar a incidência de câncer de próstata. Olha, vocês não têm ideia do número de mensagens que eu recebi e ligações questionando, mas Edmond, eu li essa matéria, aquilo, lá ou ali, você está me prescrevendo exatamente isso, ômega 3? Eu li que o ômega 3 pode aumentar câncer de próstata. Você tem certeza? Ainda falavam para mim. Né? E aí, o que eu ia responder? Eu respondia, perguntando a eles, quem que patrocinou esse trabalho? Quem assinou a conclusão desse trabalho? Que critérios científicos foram adotados para esse trabalho? Pensem a quem interessa divulgar, ou melhor, denegrir, né, substâncias naturais necessárias ao nosso organismo, substâncias essas escassas em nossa alimentação atual e que ajudariam em muito a saúde, diminuindo a necessidade de usar drogas da indústria, e essas substâncias não são patenteáveis, não gerariam lucro e diminuiriam em muito o lucro, né, das indústrias da medicação.
e às vezes até brincava com alguém. Então eu acho que a maior incidência de câncer de próstata no mundo deve ser entre os esquimós, porque eles são o povo que mais comem ômega 3. Eles comem peixes de águas geladas riquíssimos em ômega 3. Não é? Então, dando sequência nessa questão de preconceito, isso é uma questão muito triste. Né? É muito triste porque, ao invés de se criarem cursos nas escolas, pôr na grade curricular, nas escolas de medicina, de fisioterapia, de nutrição, essa prática ortomolecular, essa medicina funcional, ela estaria integrando todas as especialidades médicas e trazendo um enorme benefício em todas as áreas da saúde, em termos de prevenção, em termos de tratamento. Era só uma questão, e esse é o desafio, de juntar conhecimentos, da gente parar com o preconceito. Né? Lógico, muitas vezes as drogas medicamentosas devem ser usadas, claro, com bom senso, na dose adequada, pelo tempo muito bem determinado, mas sempre associando os ensinamentos à ciência da medicina integrativa funcional. Porque os resultados são absolutamente muito melhores a curto, médio e longo prazo. Né? Então, eu queria contar, até em termos de desabafo, um caso de um colega que eu conheço assim há décadas. Um cara extremamente estudioso, um cara com uma noção de medicina convencional, um cara com formação em terapia intensiva, durante anos exercendo isso, um cara nutrólogo também, um estudioso da medicina funcional, da prática ortomolecular, um cara muito dedicado, um cara que realmente ama o que faz, ama estudar, ama medicina, e eu posso comprovar isso porque é colega da época de formação, conheço tudo da vida profissional e da vida pessoal, e esse colega foi procurado por um paciente há aproximadamente 10 anos atrás, e esse paciente tinha uma doença crônica, uma colagenose, uma doença reumatológica muito séria. Esse paciente já tinha 60 e tantos anos, e ele portava essa doença desde 18 anos de idade. E a estatística mostra que poucas pessoas sobrevivem com essa doença por mais de 30 anos. Né? E ele se gabava nas redes sociais, esse paciente, de nunca querer saber da medicina convencional, de não sei há quantas décadas não procurar um médico para avaliar, até que um dia, por questões de pressão alta, mal-estar, impotência sexual, e ele resolveu procurar esse colega da medicina integrativa, e o qual informou para ele, como ele era um colega com uma longa experiência em terapia intensiva, que ele deveria usar remédio para controlar a pressão e mais uma fórmula que ia controlar o metabolismo dele todo, a parte bioquímica, diminuir a ansiedade. Usou algumas plantas, alguns fitoterápicos e pediu uma série de exames para esse paciente. E, passado 15 dias, o paciente iria voltar com esses exames depois de 30 dias, tomaria isso por 30 dias, observaria como é que ele estaria e voltaria com os exames em 30 dias. E esse paciente liga depois de 15 dias dizendo que a formulinha que ele estava usando tinha dado um pouco de desarranjo intestinal e ele resolveu parar. Muito bem. Quando ele volta ao consultório, ele fala, então muito bem, então você permanece sem tomar, faz os exames e volta. Quando ele voltou para o consultório do colega, com todos os exames pedidos, obviamente os exames mostravam tudo. O ultrassom de abdômen mostrava pedras na vesícula, mostrava gordura no fígado, o ecocardiograma mostrava alterações em válvula aórtica, que é comum para o tipo de doença reumatológica que ele tinha. Né? Bom, e aí a pessoa, num surto de ira, começou a dizer para o médico, mas eu nunca tive nada disso, tudo isso aconteceu por causa daquela formulinha que você me deu, com magnésio, com algum fitoterápico, para eu usar por 10 dias, eu nunca tive.
E esse meu colega tentando explicar, olha, é impossível se formar uma pedra na vesícula, essas são coisas antigas, essas alterações valvulares. E nesse retorno, esse paciente estava muito anêmico. E ele queria que o médico prescrevesse um remédio para anemia. O médico falou, não, mas eu quero saber se essa anemia sua é por falta de ferro, é por falta de B12, é por falta de ácido fólico, enfim. Eu não vou te dar nenhum medicamento enquanto faça esses exames e volte com esses exames para a gente ver exatamente o motivo dessa anemia e como tratar adequadamente. Esse paciente nunca mais voltou no consultório desse médico. Esse paciente passou mal, um mês depois procurou um serviço de urgência, chegou lá com uma pressão muito alterada, muito anêmico, indicaram a internação para ele, ele não quis ficar internado. Isso é informações da família dele, né? Depois do que ocorreu para frente. Passou mais um tempo, ele passou muito mal, ele procurou um outro serviço de urgência. Nesse serviço de urgência já chegou numa condição de anemia muito grande, foi internado já para fazer transfusão de sangue, mas durante a entrevista lá, o exame, na internação, perguntaram o que tomava. E ele falou que tomou uma fórmula assim, assim, por 15 dias. Isso assim há 3 ou 4 meses antes. E aí o colega que estava no pronto-socorro que atendeu apontou para uma substância que estava na fórmula e falou, nossa, essa substância pode causar um dano muito grande para a saúde. Muito bem. Esse paciente ficou internado 15 dias, morreu por outra causa, ninguém soube do que ele morreu, a família não autorizou o pessoal da UTI a fazer a necrópsia, e esse paciente, a família desse paciente, entrou com uma queixa no conselho contra esse colega, que se defendeu, que mostrou tudo. Ele teve acesso ao prontuário hospitalar, a tudo o que aconteceu, mostrou que quando ele voltou no consultório, os exames estavam em perfeita ordem, enfim, mostrou tudo, não teve jeito. E esse colega foi punido pelo nosso órgão que deveria nos proteger. Então, esse é o tipo caso de preconceito, e não é o preconceito das pessoas só, é o preconceito da própria instituição, da própria classe médica. Ou você só usa as drogas da indústria e segue os protocolos que eles ditam, ou você não faz parte do esquema. Mas muito bem, isso acontece, isso é bom para as pessoas aprenderem, mas eu gostaria que todos vocês soubessem que em todas as áreas da nossa vida, injustiças são praticadas, e muitas vezes por causa desse simples fator chamado preconceito. Antes de eu continuar sugerindo mais algumas coisas para vocês, eu queria deixar o nosso e-mail de contato para sugestão de pautas, para dúvidas, e o e-mail é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails aqui para a rádio, ao programa Manual do Proprietário, ou para mim, Dr. Edmond Saab Júnior, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, com muito carinho, prepara todo esse material e me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse, tá ok? Para vocês que estão sintonizando agora Mundial e não conhecem ainda esse projeto Manual do Proprietário, fica aqui uma dica muito legal para vocês utilizarem e disseminarem e contarem para todos, porque todos vão se beneficiar, que é o youtube.com. No youtube.com vocês podem se cadastrar no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, e aí vocês vão ver inúmeros vídeos, e cada um tratando de um assunto sobre medicina preventiva, sobre suplementação, coisas do seu absoluto interesse, e principalmente o interesse da sua saúde, de sua família, de seus amigos todos, tá ok? Uma outra dica importante é o site do simpsaude.com. SIMP é Centro Integrado Medicina Preventiva, Saúde Junto. Então é simpsaude.com, sem o BR. Ali vocês vão ter dicas de dieta, de um suco detoxificante, vão ter links para algumas entrevistas e algumas coisas mais. Agora, um convite, um apelo, uma sugestão, né, como vocês preferirem, que eu já lancei há muito tempo, desde o primeiro livro, Manual do Proprietário 1, e vou, nesse próximo livro também, se Deus quiser, poder estar mencionando alguma coisa a respeito. Eu gostaria muito de um convite às autoridades de saúde, às sociedades de especialidades médicas, à própria indústria farmacêutica, universidades médicas, organizações não governamentais, grupos privados que se interessam pela saúde, enfim, por todos,
ligados a isso, né, para criarmos um grande estudo científico que englobe um número expressivo de pessoas, que nós poderíamos dividi-los em grupos e observar a médio e longo prazo a evolução clínica desses grupos. Então vamos imaginar que nós tivéssemos um aporte, verbas do Ministério da Saúde, ou de uma grande empresa. Essa empresa farmacêutica não teria interesse nenhum de estar patrocinando isso, porque nós iríamos estar usando junto com os remédios convencionais substâncias naturais não patenteáveis que não gerariam lucro. Mas se por algum órgão fosse escolhido um grupo científico, né, com conhecimento em medicina integrativa funcional, em nutrologia clínica, em prática ortomolecular, um grupo de peso, e aí fosse subsidiado um trabalho com um grande número de pessoas. Por exemplo, um grande número de pessoas com diabetes tipo 2. Então, selecionaríamos um grupo mais ou menos na mesma faixa etária, pessoas entre 35 e 50 anos de idade. Dividiríamos esse grupo em dois grandes grupos, e um grupo continuaríamos tratando convencionalmente, só com os remédios e com as orientações que são dadas hoje, não é? Aliás, eu gostaria de dizer para vocês que 1 a cada 2 diabéticos no nosso país nem sabe que são diabéticos, tá? Isso foi uma informação recente agora da Folha de São Paulo. Então, 1 em cada 2, ou seja, 50% dos diabéticos do nosso país não sabem ainda que são diabéticos. Mas, obviamente, no nosso estudo, né, de sonhos, todos saberiam que são diabéticos, estariam em tratamento convencional, e metade continuaria só no tratamento convencional e a outra metade receberia, junto com os remédios convencionais, uma orientação nutricional adequada, como aquela que eu falo para vocês nos vídeos que vocês vão ver no YouTube, no meu canal, Nutrologia Avançada, Nutrição do Futuro, né? Uma dieta adequada. Receberiam antioxidantes para prevenir a oxidação que essa doença ocasiona, receberiam anti-inflamatórios naturais para corrigir a inflamação que essa doença gera, também como todas as doenças crônico-degenerativas, como ômega 3, como fitoterápicos. Receberiam um equilíbrio dos minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, uma otimização da ação da insulina com cromo e vanádio, mais modulação hormonal, correção da vitamina D, substâncias antiglicantes como a carnosina, para evitar que as proteínas sejam destruídas, o que acontece nessa doença. E então se observaria por um longo período de tempo esses dois grupos. E aí o que eu queria que vocês vissem, que obviamente nesse grupo que receberia todos esses outros cuidados da medicina funcional junto com os remédios corriqueiros do diabetes, seria feita uma detoxificação dos xenobióticos, que são substâncias estranhas ao nosso organismo, que nos contaminam, como metais pesados, agrotóxicos, derivados de plásticos e tudo mais. E aí, iríamos observar a médio e longo prazo a evolução desses dois grupos, com uma incidência em cada grupo de distúrbios circulatórios, levando a doenças coronárias, infartos do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença arterial periférica, né, amputações, cegueira, polineuropatia diabética, morte, entre outras complicações nos dois grupos. Eu tenho certeza absoluta, até pelo que eu venho vivendo, e inúmeros colegas que se dedicam a esses estudos da medicina integrativa funcional no mundo, também têm, porque nós já estamos há décadas atuando, e a gente observa muito bem, quando a gente começa a tratar mais cedo dessas pessoas, como fica a qualidade de vida e evolução desses casos, que os resultados seriam alarmantes. Uma outra sugestão, um grupo enorme de pacientes hipertensos, com pressão alta, divididos também numa metade que só tomariam os remédios, como é orientado, e comeriam com menos sal, como é orientado, e um outro grupo que tomaria os remédios, mas também faria suplementação de nutracêuticos, controlaria a inflamação crônica silenciosa, aumentaria a produção de óxido nítrico para proteger a parede das artérias, corrigiríamos os níveis de magnésio intracelular, faríamos a detoxificação e uma orientação nutricional correta. E também observemos a evolução clínica e todas as complicações inerentes à hipertensão, né, e a qualidade de vida desses dois grupos. E eu tenho absoluta convicção que todos,
pacientes, médicos, enfim, toda a população ficaria estarrecida com os resultados. E a mesma pergunta correrá aos quatro ventos. Mas por que nunca pensamos em uma medicina integrativa há muito mais tempo? Em unir essas ciências, em unir tudo isso há muito mais tempo? E nós teríamos aí inúmeras respostas diferentes. Desde que isso é bobagem, porque as pessoas já estão alienadas aos protocolos, às diretrizes estabelecidas pela indústria, ou pelo ego. O ego não iria deixar assumir que, de fato, há muitos anos atrás, deveríamos já estar somando todos esses conhecimentos, ou, principalmente, pelo mais grave e triste, os interesses econômicos. Então, fica aí essa sugestão, porque esse seria um sonho. E eu citei somente 2 exemplos de como controlar meia dúzia de condições que colocam o organismo em equilíbrio. Pode alterar o curso do aparecimento e da evolução das doenças. E a gente volta para aquela frase: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Quando você controla essa meia dúzia, entre aspas, de situações, oxidação excessiva, por causa de radicais livres, inflamação crônica silenciosa, que geralmente andam de braços dados, a glicação, a desmodulação hormonal, a desidratação, falta de água intracelular, a desoxigenação, falta de oxigênio intracelular. Quando você põe em equilíbrio os nutrientes, você tira o que está a mais nesse corpo, ou seja, todos os tóxicos, e você coloca o que está faltando nesse corpo, os minerais, as vitaminas, os aminoácidos. Quando você põe isso tudo em equilíbrio, a doença não encontra terreno, ela não encontra força, não encontra ambiente para se manifestar. E se ela já estiver manifestada, ela não tem energia motriz para continuar evoluindo. Isso é muito importante observar. Eu gostaria de sugerir para, por exemplo, um colega que está interessado em começar a experimentar, unir essas ciências. Por exemplo, um colega gastroenterologista que trata muitos casos de síndrome do colo irritável, não é? Ele trata esses pacientes, muitas vezes, com substâncias aminosalicilatos, que é o mesacol e outras coisas, e consegue controlar um pouco os sintomas. Mas se ele escolhesse, dos inúmeros pacientes que eles têm, 10 pacientes, e pedisse a permissão, para além dos remédios convencionais que ele vem usando, ele pudesse usar um pouco de antioxidante nesse paciente, suplementar magnésio nesse paciente, a vitamina D nesse paciente, anti-inflamatórios naturais nesses pacientes, probióticos, prebióticos, corrigir as alergias ou intolerâncias alimentares, fazendo a dieta rotativa, e que ele observasse só 3 meses, ele escolhesse aleatoriamente, pedisse permissão para esses 10 pacientes dele e suplementasse glutamina para refazer a mucosa do tubo digestivo, estudasse só um pouquinho desse assunto e observasse o que aconteceu nesses 10 pacientes comparado com outros 80 que ele tenha sobre a mesma condição. Com certeza ele ficaria também estarrecido e passaria a utilizar isso em todos. Ou seja, é muito simples. É só deixarmos o preconceito de lado, fazemos um esforço para unir essas ciências todas e pô-las em prática o mais breve possível, porque nós já estamos atrasados há pelo menos 30 anos. Gente, eu queria agradecer a audiência de todos. O nosso papo é uma delícia, o nosso tempo voa. E na terça-feira que vem estamos juntos. Abração do amigo Edmond. Tchau, tchau, pessoal.